a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 18 de agosto de 2021, quarta-feira, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divino de hoje, vimos São Mateus narrando Jesus contando a parábola dos trabalhadores na vinha, onde então um patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores e prometeu-lhes pagar uma moeda de prata por dia. Pela manhã saiu novamente, depois ao meio-dia novamente, às 3 horas novamente e, pela última vez, lá pelas 5 horas da tarde, foi ao encontro de alguns que estavam na praça sem fazer nada, perguntando por que eles estavam ali sem fazer nada, desocupados. Eles disseram que ninguém tinha contratado. Então ele pegou e contratou: Vá também trabalhar na minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E assim foi. O administrador chamou aqueles últimos que tinham trabalhado apenas 1 hora e pagou o valor de uma diária, uma moeda de prata. E assim fez com aqueles que o patrão tinha contratado primeiro de madrugada, e também lhe pagou uma diária, uma moeda de prata. Aqueles que foram contratados primeiro e que trabalharam o dia inteiro murmuraram contra o patrão, pensando que ele deveria lhe pagar mais. Então o patrão disse: Meu amigo, não estou sendo injusto contigo, porque combinei uma moeda de prata? Acaso está com inveja, porque eu estou sendo bom e paguei do que é meu, o mesmo que paguei a ti para aqueles que trabalharam apenas 1 hora? Por acaso estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus está contando esta parábola para poder explicar aos seus discípulos e àqueles que estavam por perto de que Deus, o Pai, o dono da vinha,
contrata os seus trabalhadores, seus operários, as pessoas para poder seres trabalhadores no seu reino dos céus, evangelizando aqui na terra, para poder levar as pessoas para o céu, desde de manhã até o final da tarde. Cada pessoa é chamada e ela corresponde a partir de um tempo da sua vida. Esse dia representa o tempo da sua vida. A primeira hora, então, desde a tenra infância, e a última hora, já na idade avançada, quase a morte. Para os místicos, exatamente o final da tarde, o entardecer, vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, o entardecer da vida significa exatamente a velhice ou o tempo próximo à morte, mesmo aqueles que têm pouca idade, mas significa na realidade o início e o fim da vida. Então a tarde, final da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, simboliza o final da vida, próximo ao final da vida. Então Deus chama as pessoas desde a sua tenra idade, bem em criança, até então o final da sua vida, prestes à sua morte, para trabalhar na sua vinha. E o salário é o mesmo para aqueles que foram chamados ainda quando criança, àqueles que foram chamados no final da vida. Qual é este salário? O que significa esta moeda de prata? Significa o céu. Aqueles que trabalharem para Deus Pai de bondade em sua vinha, sejam eles trabalhando desde o início da sua tenra idade, na sua infância, até o final da sua vida, ou aqueles que foram contratados no final da sua vida, ganharão todos o céu. Porque Deus é bom e é bom todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom para com quem Ele quer ser bom. Não porque merecemos, mas porque Deus é bom e misericordioso. Partindo para a meditação dessa Lectio Divina. E nós? Fomos chamados a trabalhar na vinha do Senhor desde quando? No início da nossa vida ou no final da nossa vida? Será que estamos reclamando, nós que já temos tempos trabalhando na vinha do Senhor, será que estamos reclamando pelas dificuldades, tempo de trabalhar na vinha do Senhor? Reclamando porque aqueles que foram chamados na última hora estão recebendo, ou receberão, ou já receberam o mesmo salário que aqueles que estão trabalhando, ou que nós que estamos trabalhando durante toda a nossa vida na vinha do Senhor, nos convertemos e passamos pela nossa vida inteira em dificuldades, tribulações, tentações, enquanto aqueles que foram chamados por último quase não tiveram isto e já foram para o céu. Estamos reclamando, estamos tendo inveja da bondade de Deus, inveja dos irmãos que tiveram esta graça de Deus, essa misericórdia de Deus, que os alcançaram no final